Ok, mais uma vez estamos de volta. Só tá na live antiga ainda. Na outra live ainda. Você tem que voltar. Esperar que os irmãos se conectem aí. Volta. Espera. Atualiza a página. Ok, muito bem. Estou vendo os irmãos de volta. E agora, estamos com som. Roberto Moutinho, Diácono Roberto Moutinho. Meu irmão Cláudio Nascimento, Diácono Tiago, Deus abençoe. Está todo em paz aí, com som agora? Ótimo, ótimo, muito bom. Muito bem. Pronto, vamos começar essa canção mais uma vez? Menos sol, né? É. Vai, José. Num calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativos sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso para conosco e nós exaltamos o seu bendito, poderoso e eterno nome. Cântico 138, Cântico 138 do nosso Salmos e Hinos. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Gosto bastante dessa canção. Essa canção é uma canção maravilhosa, linda, que fala do amor de Deus para conosco. Vamos louvar ao Senhor com essa canção? Sol maior. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro em santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu estarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você, aí onde você está, mesmo que você esteja sentado, a abrir a sua Bíblia reverentemente em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Isabel está empolgada. Olha ela aí, ó, dando tchauzinho. Lucas 19, irmãos. Essa fumaça está me incomodando. Também. Diz assim a Sagrada Escritura, versículo 1. A Bíblia diz assim: reparem ou ouçam e acompanhem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai amado, muito obrigado, porque a tua misericórdia nos alcançou. A tua graça infinita e irresistível foi ao nosso encontro e nos resgatou. Bendito, louvado seja o teu nome. Queremos exaltar-te porque o Senhor tem ministrado desta graça sobre nós, fazendo de nós também instrumentos de tua ação, a fim de que possamos proclamar o Evangelho. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, faze-nos sóbrios, para o louvor da tua eterna glória, que haja temperança em nossa vida, a fim de que, seja sob qualquer circunstância, nós possamos estar firmados em ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e continuemos a ser instrumentos desta tua ação soberana para proclamar o teu reino e a tua justiça. Seja sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor através de canções. Josirã, Aritana. Com Zaqueu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Graças a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. A Sagrada Escritura nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o grande amor de Deus derramado sobre nós, irmãos. E por esta razão, nós adoramos e bendizemos ao nome dele. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, Sol maior. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Senhor, é teu este lugar, muitos querem te adorar. Toma a tua direção, faça da sua casa um altar erigido ao nosso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, aleluia, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dando paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Graças a Deus, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Nós vamos estar orando mais uma vez, vamos estar colocando a vida da nossa igreja, a vida dos nossos irmãos diante do nosso Senhor. Nós queremos agradecer desde já aos irmãos que têm nos respondido. Nós temos marcado com alguns irmãos para ministrar a ceia na residência dos irmãos. Hoje nós já estivemos fazendo isso e vamos continuar a realizar esta ceia. E louvo a Deus pela sua vida, bendigo a Deus pela sua vida que tem acompanhado junto conosco esse período que nós estamos vivendo, e você tem sido alimentado. Eu sei que o nosso desejo, que a nossa vontade é que nós estivéssemos juntos, mas em breve, eu creio, o Senhor nos dará esse privilégio de mais uma vez podermos fazer isso. Eu quero levantar um clamor ao Senhor neste momento, pedindo que Deus esteja derramando graça sobre nós, derramando graça sobre a sua igreja, a fim de que nós possamos viver este momento dentro da perspectiva do Senhor, com sobriedade, em nome de Jesus Cristo. A irmã Aritana vai estar nos conduzindo nesta oração, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, bendizer o teu santo nome.
exaltar ao Senhor, pois a cada dia, Senhor, nós temos visto que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem sido com o teu povo, ó Deus, em meio a tanta turbulência, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque muitas vezes, Senhor, quantos perdem a calma, Senhor, o Senhor vem e move a tua mão. E nós queremos bem dizer a Ti, porque nós sabemos que Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que zela, Tu és um Deus que traz o refrigério, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo. E nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante do altar do Senhor, amém, a cada membro, a cada congregado, Senhor, da igreja, a cada filho Teu, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós queremos sair melhor dessa quarentena, em Senhor. nome de Jesus queremos Cristo. voltar ao convívio dos nossos irmãos, queremos estar em comunhão, que nós possamos estar com amor com nossos amados irmãos e com um propósito único que é adorar o Teu santo nome. Então fortalece a Tua igreja, inquieta os nossos corações a buscar mais de Ti, a voltar, Senhor, para a Tua casa com mais amor, com mais dedicação, com mais compromisso contigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que em tudo o Senhor trata em nossas vidas. Nós sabemos que em todo momento o Senhor está conosco. E não se faz diferente, Senhor, neste momento tão difícil que o mundo está passando. Então nós cremos que a Tua igreja, Senhor, também tem sido tratada. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem falado a cada coração. O Senhor tem abençoado a cada filho Teu. Que a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu refrigério continue, Senhor, caindo sobre a Tua igreja, seja derramado sobre a vida de cada filho Teu, não só da nossa igreja, Senhor, mas neste mundo inteiro, onde tem um filho Teu clamando, Te adorando, buscando ao Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que se não for ao Senhor, a gente não poderia resistir, Senhor. De nós mesmos, nós não temos força, por isso clamamos ao Senhor, vem nos fortalecer a cada dia. Vem, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a perseverar no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção seja sobre nós e que nós possamos ter um coração grato ao Senhor, um coração que se alegra na Tua presença, em nome de Jesus. E que esse, Senhor, isolamento não venha distanciar-nos de Ti, mas que nós possamos nos aproximar mais do Senhor e que nós possamos ter intimidade mais com o Senhor, em nome de Jesus, não só em minha vida, na vida da minha família, na vida da Tua igreja, dos Teus filhos. Esse é o nosso clamor nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Isabel está pedindo ele, digno és de glória. Vamos louvar a Deus com esta canção. Digno és de glória e de louvor. Exalte ao Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus Cristo. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, que adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Convido você a abrir a Santa e Sagrada Escritura mais uma vez, e desta vez eu peço que você abra em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Quero concluir este primeiro capítulo em nome de Cristo Jesus. 1 Efésios, capítulo 1. 1 Efésios, capítulo 1. Quero concluir este primeiro capítulo em o nome de Cristo Jesus. 1 Efésios, capítulo 1. 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 1 Efé
Efésios capítulo 1, irmãos, nós vamos fazer uma leitura do verso 15 até o verso de número 23, embora eu vá tratar nesta noite apenas do verso 19 até o verso de número 23, mas eu quero ler a partir do verso 15. Verso 15, a Bíblia diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amado Senhor, rogamos iluminação do Espírito Santo em nossa mente, para que tenhamos compreensão da Sagrada Escritura, para que possamos entender aquilo que o Senhor fala conosco. Tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração, para que nós possamos não apenas guardar esta palavra, mas que tenhamos força, desejo para aplicá-la ao nosso viver diário, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós chegamos à última petição da oração intercessória de Paulo por aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Observamos, irmãos, a partir do versículo de número 15, que o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, ele intercede a Deus. E três coisas Paulo pediu ao Senhor explicitamente. Paulo pediu, irmãos, que Deus estivesse iluminando os olhos, ou seja, que Deus estivesse concedendo entendimento aos irmãos a respeito da esperança da salvação, da esperança da vocação que é nossa, que foi concedida por Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo faz, ou o segundo pedido que Paulo expõe, irmãos, o segundo pedido que Paulo explicita, é que Paulo, irmãos, ainda no versículo de número 19, ele pede que Deus nos conceda entendimento, e entendimento no que se refere à riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo pede a Deus que Deus nos faça compreender o que significa esta herança, o que significa a riqueza desta herança, o que significa estar selado, o que significa ser de Deus e o que significa possuir algo da parte de Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, é o que nós vamos ver hoje, é que o apóstolo Paulo, em sua última petição nesta oração, ele pede a Deus que nós venhamos adquirir compreensão no que se refere à suprema grandeza do poder de Deus. Paulo está pedindo a Deus, Paulo roga a Deus, Paulo intercede a Deus, a fim de que Deus nos faça compreender, a fim de que nós possamos entender, irmãos, o que significa esta
suprema grandeza do poder de Deus. Repare, por favor, a fim de que nós possamos, de fato, firmar o que nós estamos dizendo. Veja o verso 18 e veja o verso de número 19. Verso 18 e o verso 19. Oro, Paulo está dizendo aí, a fim de que, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, veja aí, versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora veja o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Devemos buscar compreender o que Paulo está dizendo aqui. Devemos buscar entendimento do que Paulo está dizendo também nessa terceira petição. E duas, irmãos, são as intenções de Paulo. Duas coisas Paulo quer dizer, irmãos, desse versículo de número 19. A primeira delas, Paulo deseja, irmãos, que os seus ouvintes, se apropriem do poder que há em Deus. E Paulo deseja que nós façamos isso, aceitando, irmãos, este poder da parte de Deus como presente vindo dele. Vou repetir. Paulo tem duas intenções em nos fazer compreender o poder de Deus. Duas intenções. Qual é a intenção? A primeira delas é que Paulo deseja, irmãos, que nós aceitemos esse poder, que nós compreendamos esse poder de Deus, que nós nos apropriemos, tomemos posse desse poder de Deus. Mas Paulo quer que eu entenda que este poder, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. Mas há uma segunda proposta de Paulo. Há uma segunda coisa que Paulo deseja fazer quando ele diz esta petição, quando ele fala esta petição, quando ele ora a Deus. Veja aí que Paulo também pede que nós possamos compreender que aquilo que está acontecendo é verdade. E Paulo quer que nós tenhamos uma prova deste poder de Deus. Essa é a segunda intenção de Paulo. A primeira intenção, Paulo quer que eu me aproprie do poder e que eu saiba que este poder vem de Deus. A segunda intenção de Paulo é fazer-me compreender que esse poder de Deus, ele é eficaz. Do versículo 20 até o versículo de número 23, Paulo vai mostrar isso. E eu quero observar tais coisas junto com você, no nome de Jesus. Sendo assim, irmãos, a primeira coisa que eu devo esclarecer é por qual motivo Paulo deseja que experimentemos esse poder de Deus. Por que é que Paulo quer que nós nos apropriemos deste poder de Deus? Por que é que Paulo deseja que a igreja tome posse desse negócio? Por conta, irmãos, da nossa fragilidade humana. Porque nós somos frágeis humanamente falando. Paulo deseja, irmãos, que eu tome posse do poder de Deus por conta de minha condição pecaminosa. E por conta dessa condição pecaminosa, eu sei, irmãos, que em muitos momentos nós enfrentamos lutas em relação à nossa fé. Como assim? De que forma? Mesmo que nos esforcemos, irmãos, mesmo que consigamos viver bons períodos de ascensão espiritual, mesmo que consigamos, irmãos, demorar muito tempo achando que a nossa comunhão com Deus está ótima, sabe, irmãos, por fim, acabamos falhando, acabamos errando, e tudo parece que não valeu nada.
Passamos períodos, irmãos, em que nós estamos bem acesos na nossa fé, firmes na fé. Estamos nos sentindo gigantes diante de Deus. No entanto, irmãos, por uma coisa ou por outra, nós fraquejamos, ficamos desiludidos. Repare que muitas vezes, irmãos, ouvimos as instruções da parte do Senhor. Nos sentimos tocados porque Deus fala conosco. Somos instruídos através da Sagrada Escritura, através do pastor ou de quem esteja pregando. Muitas vezes, irmãos, estamos convictos de que é assim que devemos agir, assim como nós estamos ouvindo. Temos convicção, fazemos votos, fazemos juramentos, desejamos colocar em prática o que nós aprendemos da parte do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que nos desapontamos porque não conseguimos seguir adiante, falhamos, desistimos, somos vencidos e desestimulados em nossa mente. Às vezes, irmãos, parece que nem crente nós somos. Talvez você não viva isso, mas eu sei que algumas pessoas vivem. E às vezes nos vem à mente a seguinte pergunta: como é que eu posso ser salvo dessa forma? Será que de fato eu sou crente? Será que Deus me alcançou? Como posso ter este eterno peso de glória sobre mim? Como é que eu posso entender que esse poder de Deus ou da parte de Deus, ele é meu e que eu posso me apropriar disso? Como? Se eu nem consigo ser firme na fé. Talvez você viva estes conflitos. E Paulo sabia que nós íamos viver tais conflitos. Eu vivo estas coisas. Estas coisas acontecem comigo. E Paulo sabia disso. Que nós enfrentaríamos todas estas coisas. Logo, meus irmãos, ele se encarrega de nos informar, primeiro, que o poder, ele é de Deus. Não pertence a homens. O poder é de Deus. Segundo Paulo diz, irmãos, que este poder que ele está pedindo a Deus que seja derramado sobre nós e que nós devemos compreender, Paulo está dizendo que este poder, ele é presente de Deus para nós. O poder é de Deus e é presente de Deus para nós. Terceiro, Paulo está dizendo, irmãos, que este poder está à nossa disposição. E sabe de que forma? Através da ação da graça poderosa de Deus em nossa vida. E Paulo prova isso, irmãos, no versículo 19, utilizando-se de 4 palavras. Permita-me esboçar isso, permita-me colocar isso para você. A primeira palavra que Paulo usa aí, repare o versículo de número 19, por favor. Versículo 19, Paulo diz assim: eu oro a Deus, eu peço a Deus que vocês venham a compreender qual a suprema grandeza do seu poder. Olha a palavra que Paulo usa aí. A palavra que Paulo usa aí é poder. E Paulo diz: poder para com os que cremos. Poder para com os que cremos. Essa palavra aqui, irmãos, poder, ela traz a ideia, ela nos faz entender, irmãos, que o poder de Deus não é algo, irmãos, abstrato. Que o poder de Deus, irmãos, não é uma coisa que nós não possamos possuir.
que o poder de Deus está distante, mas a ideia de poder aqui, irmãos, é de algo especial, é de algo, irmãos, que causa uma grande explosão. A ideia aqui, irmãos, é o dunamis ou dinamis, é a dinamite, é esta explosão da parte de Deus. A palavra poder aí está expressando exatamente esta ideia. Paulo diz: olha, eu oro a Deus para que vocês venham a compreender, iluminados os olhos do vosso entendimento, que vocês possam compreender qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo aí, irmãos, que esse poder, ele causa em nós um chacoalho. Mas Paulo usa uma segunda palavra aí neste verso. Se você observar, ele diz assim, ó: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia. Repare aí, versículo 19 de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 19. Segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe esta palavra eficácia aí? Esta palavra que Paulo usa aí para eficácia, irmãos, refere-se à energia desse poder. Na língua original é energeia, de onde vem a nossa palavra energia. Assim, a ideia, irmãos, sabe de que é? É uma ideia de ação, de atividade, de operatividade, de manifestação. Ou seja, o poder de Deus, ele nos impacta, ele nos sacode, mas ele também nos capacita à ação. E quando eu vejo, irmãos, algumas pessoas dizendo que estão cheias do poder de Deus, e quando eu vejo algumas pessoas dizendo: eu tenho uma palavra da parte de Deus, Deus me disse, eu sinto de Deus, e eu não vejo a ação de Deus, eu compreendo que o que ele está dizendo, o que ela está dizendo, é mentira. Porque o poder de Deus, irmãos, ele traz esse chacoalhar, ele traz, irmãos, esse sacudir, ele de fato nos energiza, mas ele nos capacita para a ação. Então quem diz assim, eu tenho de Deus, precisa ter santidade. Quem diz eu tenho de Deus precisa ser cheio de Deus. Quem diz eu tenho de Deus precisa ser selado. Quem diz eu tenho de Deus precisa ser herança de Deus. Quem diz eu tenho de Deus precisa possuir herança da parte de Deus. Quem diz eu tenho de Deus precisa ser vocacionado, precisa ser eleito. Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês conheçam. Eu oro a Deus, eu rogo a Deus para que vocês venham a conhecer a eficácia deste poder. Mas há uma terceira palavra que Paulo usa aqui. A terceira palavra que Paulo usa aqui, irmãos, está relacionada à força exercida, ao poder que é eficaz. É o kratos na língua original. Repare o versículo de número 19. No versículo 19 ele diz: eu oro a fim de que vocês venham a compreender qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia, agora veja, da força. Eficácia de quê? Da força do seu poder. Ele diz que o poder é eficaz, sabe por quê? Porque esse poder tem força. Só é eficaz porque tem força. Qual é a ideia agora? Paulo, irmãos, afirma que este poder dinâmico é evidenciado de uma forma eficaz. E a ideia é de uma força, sabe o quê? Sem igual. Um abraço, permita-me, a seu Umbelino, pai do irmão Rui, né? Então, observe aí, a ideia é de força sem igual, é de soberania. A ideia aqui é de
invencibilidade, é de um poder, irmãos, que sobrepuja todos os obstáculos de resistência. O que Paulo está dizendo aqui é que a força deste poder, irmãos, é capaz de vencer qualquer coisa. É a mesma palavra que Paulo usa quando ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 6 da sua primeira carta a Timóteo, no versículo de número 16. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 16, Paulo diz assim: o único que possui, perceba, o único que possui imortalidade, o único que habita em luz inacessível, a quem homem algum viu, nem é capaz de ver. Aí Paulo diz assim, ó: a ele honra e poder eterno, é a mesma palavra, e poder eterno. Quando João escreve Apocalipse, no capítulo de número 5 e no versículo de número 13, João se utiliza também desta palavra, e ele diz assim: então ouvi que toda criatura, repare, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Percebe? É isso que Paulo está colocando aqui. Mas a quarta palavra utilizada por Paulo no versículo de número 19, irmãos, tem a ver com habilidade, tem a ver com vigor. E Paulo usa esta palavra, irmãos, para expor, para expressar aquilo que está posto do verso 20 até o verso de número 23. Paulo usa estas quatro palavras, irmãos, a fim de demonstrar a soberania e o poder sobreexcelente de Deus, realizando algo, irmãos, impossível aos homens. Algo impossível aos homens. E que algo é este? Repare aí o verso de número 20, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 20. Ao qual quem? A Jesus. Este poder Deus exerceu sobre ele, nele, em Cristo, fazendo sabe o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Repare, Deus ressuscita Cristo e o faz assentar onde? Nos lugares celestiais. Agora veja o versículo 21. Deus o coloca acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí no versículo 22. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e colocou Cristo para ser o cabeça de todas as coisas. E assim Deus concedeu Cristo à igreja. Esta igreja é o corpo de Cristo, versículo 23. Esta igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como eu afirmei, irmãos, anteriormente, Paulo sabia que os seus ouvintes enfrentariam problemas. Paulo sabia, irmãos, que eu ia enfrentar problemas em minha fé. Paulo sabia que em alguns momentos eu iria fraquejar. Paulo sabia, irmãos, que em alguns momentos nós, ouvintes, nós, irmãos servos, nós, irmãos, sofreríamos em nossa fé. Paulo sabia, irmãos, que em determinados momentos nós nos sentiríamos desanimados, amedrontados, acuados e etc. Paulo sabia disso. Logo, meus queridos, o seu pedido a Deus
a sua oração a Deus. O desejo do coração do apóstolo Paulo incluía o fato, irmãos, de que nós pudéssemos conhecer de forma experiencial, experimental, o poder de Deus. Paulo quer, irmãos, que você entenda isso não apenas na memória, mas Paulo quer que você se aproprie disso. Paulo quer que você viva isso. Paulo quer que isso esteja entranhado em nós para o louvor da glória de Deus. Amém. Repare, por favor, o versículo 18 e o versículo de número 19. Versículo 18 ele diz: eu oro a fim de que iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, vocês possam compreender qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Este poder, irmãos, foi o mesmo poder que autenticou o ministério sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Este poder do qual Paulo está falando, irmãos, é o mesmo poder que selou a obra de redenção. Este poder do qual Paulo está falando, irmãos, é o mesmo poder que marcou, irmãos, o começo da glorificação de Cristo. Este poder do qual Paulo está falando é o poder, irmãos, que foi capaz de ressuscitar Cristo Jesus ao terceiro dia entre os mortos, do meio dos mortos. Este poder, irmãos, é o mesmo que está sobre a sua vida. Este poder, irmãos, é aquele que sustenta, que está, irmãos, em você todo instante. Esse poder, irmãos, é aquele que está no Cristo, que está assentado à direita de Deus. Repare o versículo de número 20, por favor. No versículo de número 20 ele diz assim: o qual, esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aleluia. Diante deste fato, irmãos, devemos compreender que nossa segurança, ela vem do Senhor. Diante deste fato devemos compreender, irmãos, que perseveraremos até o fim, sim. Diante deste fato nós precisamos compreender que jamais seremos enganados, que o diabo, que o maligno não vai nos enganar. Sabe por quê? Porque aquele que advoga nossa causa, ele está à direita de Deus e ele tem todo o poder. Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, devemos entender que ele, Jesus, ele jamais será vencido. Se eu estivesse na igreja junto com você, eu ia dizer assim, né? Dê um glória a Deus, diga aleluia, diga graças a Deus. Aleluia. No versículo de número 20, irmãos, isto é explicitado até o verso de número 23, irmãos. Cristo está à direita de Deus nos lugares celestiais, versículo 20. Agora veja o versículo 21. Ele diz assim, ó: ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente, olha que coisa, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí Paulo diz assim, versículo 22, e Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés. Aleluia. Isto significa que o domínio universal de Cristo
é eterno. Diga amém, glória a Deus. O domínio universal de Cristo é eterno, irmãos. A exaltação de Cristo, irmãos, abrange o soberano domínio sobre toda a criação. O poder, irmãos, magnífico de Cristo é eficaz. A eficácia deste poder de Deus, irmãos, obriga que todo joelho se dobre diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este poder magnífico obriga que toda língua confesse que somente Ele é o Senhor. Este domínio, este poder obriga que todas as coisas que Ele queira venham à existência, porque somente Ele é e ninguém mais. Ponto. Tudo está subordinado, tudo está sujeito a Cristo. Ninguém é mais que Ele, ninguém é melhor do que Ele, ninguém pode mais do que Ele. Ele tem todo poder. E Paulo diz assim: eu quero que vocês compreendam isso. Eu quero que vocês se apropriem disso. Você está compreendendo agora o que significa se apropriar disso? Paulo, irmãos, quer nos fazer entender que Cristo, irmãos, governa a sua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele, Cristo, é o cabeça da igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos, afirma que a igreja é o corpo de Cristo em ação na terra. Assim, irmãos, não devemos desesperançar, não devemos nos amedrontar, mas devemos compreender o que significa apropriar-me deste poder. E apropriar-me desse poder não significa sair por aí dizendo o que eu quero e utilizando o nome de Jesus. Apropriar-me deste poder significa, sabe o que? Significa ter convicção de que eu vou para o céu. Apropriar-me deste poder, tomar posse desse poder, é dizer sobre qualquer circunstância que Deus, Ele vai me livrar e que ainda que eu morra, está tudo certo. Sabe por quê? Porque eu vou para o céu. Tomar posse desse poder, irmãos, não é virar super-homem. Tomar posse desse poder não é passar a ser alguém que está livre de perturbações. Tomar posse desse poder não significa que eu vou ficar rico. Tomar posse desse poder da parte de Deus não significa, irmãos, que a partir de agora os meus problemas se acabaram. Não, mas tomar posse desse poder significa, irmãos, que eu estou seguro para sempre, que a minha vida está nas mãos daquele que governa o céu e a terra, e que todos se dobram diante dele. Tomar posse desse poder, irmão, significa poder amar. Tomar posse deste poder, irmão, significa poder perdoar. Tomar posse desse poder, irmão, significa me dar para ser usado por Deus como Deus deseja me usar. Tomar posse deste poder, irmão, significa estar em ação como servo de Cristo Jesus. Tomar posse desse poder, irmão, significa confiar que de fato o meu entendimento foi desperto para que eu possa viver as coisas de Deus. Tomar posse desse poder, irmão, significa ser diferente, ser melhor. Tomar posse deste poder, irmão, significa não enfrentar, irmãos, não enfrentar as coisas aqui como se eu fosse viver aqui eternamente, mas significa enfrentar qualquer tipo de adversidade com os olhos fitos na glória. É isso que Paulo está dizendo. É por isto que Paulo está orando. Por essa razão, o apóstolo Paulo, ele pede a Deus, e ele diz: eu oro a fim de que Deus possa lhes fazer compreender
qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder este que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fez com que ele pudesse se assentar nos lugares celestiais, à sua direita. E sabe mais? Este Cristo, ele é o seu Senhor, o cabeça da igreja. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele a exaltação para todos sempre. Vamos orar? Pai bendito e santo, muito obrigado por tua muita grandeza, muito obrigado por tua ação sobre nós. Seja tua bondade em nossa vida e nos ajude para que nós possamos estar firmados em ti, alicerçados no teu poder, para a glória, para a honra, para louvor do teu eterno, bendito e poderoso nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, antes de eu concluir aqui o vídeo, eu quero dizer para você que eu vou chegar até a sua casa. Então eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. Nós começamos hoje a ministrar a ceia na residência de alguns irmãos, e eu estou indo na casa de um por um. E aquelas casas, irmãos, aqueles irmãos que estiverem mais próximos uns dos outros, nós estamos procurando juntar os irmãos que podem, que já estão juntos, os que são família e que já estão juntos. Nós estamos procurando fazer isso para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor. E aí a gente procura a casa que tiver mais espaço, e aí a gente faz a ministração da ceia com toda a higienização necessária, com todos os cuidados necessários, usando luva, usando máscara, fazendo tudo aquilo que é preciso fazer para que nós possamos, irmãos, obedecer aquilo que é dito. Então, eu quero pedir a você que esteja tendo um pouco de paciência, que nós vamos chegar também à sua residência. Facilite, por favor, o nosso trabalho em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu louvo a Deus mais uma vez pela vida de seu Umbelino. Ele está dizendo ali, se for possível, peça ao pastor para nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida, seu Umbelino, a sua esposa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês de maneira rica, em nome de Jesus Cristo. Que a graça dele esteja sobre vocês. Vamos orar mais uma vez. Que a irresistível graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, bendito e glorioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Obrigado pelo seu cuidado para com a nossa vida, para com a minha família, e continue orando no nome santo de Jesus Cristo. Precisamos da sua oração, precisamos de que você esteja intercedendo pela família pastoral. Ore por nós, em nome de Jesus. Deus abençoe você.